Oi, pessoal, estamos começando mais um episódio do Pod Bari e hoje com um tema que eu posso dizer que é quente. Quente no sentido de que foi pedido por vocês, nossos pacientes, seja ele pelo direct, por mensagens, por cada uma de nós médicas aqui, que é um tema que muitos pacientes têm medo, receio ou até muitas dúvidas, que é sobre o reganho de peso. Estou eu aqui, a Karina. Estou com a doutora Marta, a doutora Ana Karina, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E quando a gente fala de reganho, eu já quero aqui trazer a palavra que nós temos que usar da nova nomenclatura quando a gente fala da obesidade, que é a recorrência da obesidade, não reganho de peso. Recorrência, já que afinal de contas, a obesidade é uma doença crônica e ela pode recorrer, ela pode acontecendo e piorando, tendo momentos de melhora ou piora ao longo da vida. Então, a gente vai aqui falar várias palavras e nomenclaturas ao longo do episódio e vocês fiquem sempre ligados a respeito disso. Tudo bem, meninas? Vamos lá, então, para esse episódio tão esperado por todos os pacientes? Vamos lá, todo mundo pediu tanto, né? Até que enfim chegou. É um episódio desafiador, né? Porque toca na dor, né? Eu acho que falar de recorrência de obesidade é tocar na dor de quem convive anos e anos com essa doença, teve a cirurgia como uma janela de melhora de qualidade de vida, controle de doença comorbidade, e a gente sabe que a recorrência da doença, ela não é só o recorrer ao peso, mas a piora da qualidade de vida, as doenças, então a gente toca na dor, né, de quem tem obesidade. Eu acho que a melhor maneira de nós começarmos o nosso episódio, primeiro é falar. Ana, define para nós o que é, então, a recorrência da obesidade. Eu fiz a cirurgia, que eu acho que acontece com todas nós e com todos os médicos e todas as pacientes. Os pacientes podem ter essa dúvida em casa. Operei, tenho X tempos de operado, será que eu tô com recorrência da obesidade ou é isso mesmo? Como é que é? Qual que seria realmente a definição médica sobre isso? Por anos e anos isso foi um problema até na literatura, né? Pois Porque é. cada um queria trazer uma informação, cada equipe entendia a recorrência de uma maneira diferente. Então a gente via que recorrência ganhou acima de 10 quilos ou ganhou 10% do peso final. Agora, para a gente tentar trazer todo mundo na área médica no mesmo olhar, para que as publicações, para que a gente comece todo mundo ter a mesma referência e isso facilita os estudos, o termo atual é entender que do peso perdido, recorrência é quando o paciente ganha 25% do peso que ele perdeu. Para ficar claro, tinha 100 quilos, cheguei a 60. Então, eu perdi 40 quilos. Se eu ganhar 25% desses 40 quilos, ou seja, nesse caso 10 quilos, eu tive recorrência da doença obesidade. Não é ganhar qualquer peso, até porque ganhar qualquer peso é super fisiológico, né? E isso é uma outra questão. Porque é muito interessante isso. Porque o que acontece na grande maioria das pessoas? As pessoas têm até aquelas curvas que a gente faz, né, do pós-operatório do paciente. O que muitas vezes acontece? A pessoa ela tem uma perda de peso expressiva e depois ganha um pouquinho ali. Vou falar, talvez 2, 3, 1 quilo. Esse 2, 3 quilos é recidiva do peso? É reganho? Não, não é. É meio que uma adaptação, né? A gente fala até... E parece que é isso mesmo, né? O nosso corpo é uma máquina muito engraçada, né? Muito boa, porque parece que é isso mesmo, né? Ele chega num peso muito baixo e aí depois a paciente ganha um pouquinho de peso e aí fica naquele peso. E geralmente as pacientes ficam naquela neura, né? De, nossa, vou usar a palavra dos pacientes, o reganho. Ai, reganhei. Mas tá, quanto? Vamos na consulta, Ah, não, 4 quilos. Tá, mas peraí, será que a gente não tá na fase de reajuste metabólico? A gente voltou a ter uma aceitação da dieta, a gente voltou a fazer atividade física. Como que é a composição corporal desse paciente? Então, é analisar muito isso. E um cuidado que a gente fala muito aqui também, é a expectativa com a realidade. Então, se esse paciente tem uma obesidade muito severa, com um IMC muito elevado, um paciente que tem um IMC de 50, 60, ele vai ter, a gente tem mais comemorativos para tomar cuidado com essas nomenclaturas novas, porque muito provavelmente ele não vai ser um indivíduo que ele vai chegar num peso de, eu vou usar a palavra normalidade, apesar de eu não gostar dela aqui, estando ali mais próximo de um IMC mais recorrente com a população que não tem obesidade. Então, é tudo muito cuidadoso. Vocês entendem que tá numa equipe que vai conseguir diferenciar, destrinchar suas causas, faz muita diferença também. Por isso que agora a nova ideia de não falar mais sobre IMC, pacientes abaixo, pessoas com menos de 40 de IMC, a gente não fala mais do IMC, é por isso. Porque eu vou ter controle de doença em pessoas que chegaram na saída da cirurgia com IMC muito alto. E se eu for olhar só o IMC, parece que ela ainda tem indicação de cirurgia. Total. Só que ela ali já tem a doença de adiposidade pré-clínica, não mais clínica, se ela não tiver mais nenhuma
complicação da doença. Então, acho que todos esses termos vêm não a curto prazo, porque agora parece que embaralha a nossa cabeça, mas a longo prazo, tirar estigma e tirar a falsa ideia da cirurgia. Porque eu entendo que muitas pessoas fazem a cirurgia achando que vão vestir a calça 36. Não. E aqui a gente tem que trazer alusão a várias coisas, né? A questão do peso do peso, que é isso que vocês estão falando, né? A paciente vai lá, né, e fica muito preocupada com o peso da balança. Ai, quanto que eu deveria estar hoje, etc. Então, mais uma vez, a Marta falou um pouquinho aqui, né? Nós sempre lembrarmos dessa questão de que não é o peso da balança que nos interessa, claro, é importante, mas a gente tem que entender como é que está a composição corporal, quanto que está de porcentagem de gordura, quanto que está de massa muscular esquelética, porque afinal perde massa muscular. E também, como a Ana falou, essa questão que está muito sendo ampliada e difundida e está mudando muito essa conversa entre os cirurgiões bariátricos e os endocrinologistas e que a gente tem que levar também para os pacientes essa questão da mudança do IMC, dessa questão da importância do IMC no paciente bariátrico e muito mais na questão da melhora das suas comorbidades, que são as doenças que acabam trazendo maiores riscos de infarto, derrame, dor no peito, alterações cardiovasculares graves, alterações de dores dos joelhos, etc., né? Que a gente sabe como essas doenças trazem péssima qualidade de vida para essa pessoa. Então, se eventualmente essa pessoa, ela até não teve uma perda de peso que ela esperava e etc., mas, poxa vida, ela tomava às vezes 2 remédios para pressão, hoje ela não toma. Tomava remédio para diabetes, hoje só toma um Glifage. Tinha muita dor no joelho, hoje ela consegue ter uma atividade física regular. Poxa vida, isso é um sucesso, né? Então é muito importante a gente ter essa conversa e vocês conversarem sobre isso com o seu médico bariátrico ou com o seu endócrino, com a equipe multidisciplinar, para vocês alinharem expectativas e muitas vezes acabar com o seu pré-julgamento. Nada pior do que o nosso próprio julgamento sobre os nossos resultados. E muitas vezes os pacientes, eles podem vir no nosso consultório achando que nem está com uma perda de peso bacana, um resultado bacana com a bariátrica, e quando a gente vê, ele está assim dentro da curva, está com melhora das comorbidades, está com mais qualidade de vida, mudança de hábitos, e a gente dá o parabéns e a pessoa até mesmo se surpreende. Nossa, isso é tão comum, né? Temos um episódio sobre expectativa e realidade. Eu quero deixar de sugestão para a pessoa entender um pouco do que a gente está falando, desse alinhamento. Eu acho que vai fazer muita diferença. E acho que todo mundo sofre disso. Sofre não, né? Mas todo mundo tem essa experiência no consultório, no dia a dia do consultório. A paciente entra ali, vai, no 6º mês de pós-operatório, abre a porta. Doutora, eu perdi só 30 quilos, tá bom. Mas é uma angústia, é um desespero. E assim, eu não vou falar de onde saímos, para onde vamos, que comorbidade temos, mas eu sempre falo... Calma, senta. Como tá a tua vida? O que melhorou? O que você consegue fazer hoje que você não conseguia? Deixa eu ver teus exames. Você tomava remédio? Dá aqui esse ultrassom, deixa eu ver esse fígado. E aí ela vai talvez enxergando um pouquinho mais, né? Assim, nossa, é verdade, né? Olha, doutora, eu amarrei meu tênis, eu cruzo a perna. Você acredita que eu sentei numa cadeira de plástico, numa cadeira de praia, enfim? Então, é olhar para o benefício do controle da doença, que a Ana fala muito e eu gosto de repetir. Controlar a doença obesidade. Ah, mas qual o peso que eu vou ficar? Não sei, a sua doença, para você, tá controlada? Exato. É individual, não dá para generalizar. E eu acho que se a gente tirar o peso dessa idealização, cara, como a jornada fica mais leve, né? Na literatura, mais de 80% das pessoas, bate 89%, o artigo que eu li, não manterão o peso mínimo atingido. Ou seja, a grande minoria vai conseguir manter o nadir a longo prazo, que é aquele peso menor que atingiu ali no 12º, 18 meses de cirurgia. O restante vai ter adaptação metabólica e vai ter reequilíbrio. E lendo o artigo que eu pensei, mas isso é a vida. Porque você não pega uma mulher ou um homem de 30 anos e com 60 ele tem o mesmo peso de 30. E ele pode estar super bem de saúde. Mas é natural que isso vai acontecer. Então, jogar isso sobre alguém que já é doente, que tem obesidade, é um fardo ainda maior, mas que o paciente se coloca muito nessa situação, né? A culpa. Não pode mudar a balança de jeito nenhum. Agora, a gente também sabe que a recorrência acontece. A doença é recorrente, não é o paciente que falhou, a doença que é recorrente. 30% das pessoas terão recorrência da obesidade após a cirurgia bariátrica. Isso não quer dizer que ela está fazendo tudo errado. Mas existem causas, né, Karina? Pois é, e quando a gente sabe das causas, Ana, eu acho que a partir daí o paciente pode também desenvolver ferramentas para tentar evitar ou até mesmo diminuir o efeito dessa recorrência, porque você trouxe aqui, eu acho muito legal nós reforçarmos, né?
30% dos pacientes. Pessoal, 30 é bastante. Pense que a cada 3 pacientes, 1 vai ter a recorrência. É bastante. E aí, muitas vezes, né, a gente sabe como a doença a obesidade ela é muito estigmatizada e cruel nesse sentido. E aí as pessoas vão falar, ó lá, a Joana fez a cirurgia e já tá aí, ó, de novo grandona, né? Ó lá, Joana. E na realidade é que isso que você comentou da doença retornar. E quando a gente entende essa causa, aí depois da cirurgia bariátrica, você fala assim, não, eu tenho que lançar mão de algumas armas para realmente eu tentar diminuir isso. Eu acho que o nosso episódio de hoje é esse, para a gente levar essas informações, né? Então, a gente mostrar que sim, pode acontecer, que sim, é bastante comum. Tá, mas tá bom, o problema existe? E o que eu posso fazer, né? Então, as causas são diversas. Como evitar, mas se acontecer, o que eu posso fazer, né? E eu acho que as causas, eu acredito que a gente aprende o quê, né? A obesidade é uma doença crônica e multifatorial. E provavelmente a causa dessa recorrência também é multifatorial, não é uma coisinha só. É uma soma de diversas coisas e coisas muito difíceis de lidar e de tratar. Então, por exemplo, mudança de hábito. Quem aqui falar para mim que mudar hábito é fácil, pelo amor de Deus, só no livro, né? Mudar, eu acho que é até fácil, manter a mudança, né? É muito difícil. E trazer para esse paciente pontos que nos orientam, pra gente também, que são norte pra gente que faz acompanhamento da obesidade ali diariamente, é que assim, parece que a gente fica chovendo no molhado, mas acho que a gente tem essa experiência de visão no consultório, mas o quanto se manter perto da equipe muda a vida desse paciente. Total. Eu percebo que esses pacientes, é muito claro pra mim a tal da lua de mel, né? De 1 ano a 2 anos. Até 1 ano ali ele vai acompanhando, porque ele ainda tem medo, ele quer estar perto da Nutri, ele faz a terapia, vai chegando perto do ano e fala, ih, jogo ganho. Nossa, eu tô arrasando, deixa comigo. Aí começa a postergar a Nutri, protela a terapia. Ah, não, mas a doutora Karina, depois eu vou lá, ela vai me entender. Ano que vem eu vou lá, meus exames estão bons, eu não preciso voltar. Isso vai virando uma bola de neve. Não que você faça tudo errado, mas é muito mais fácil a gente perder aquela construção de hábito que foi realizada nesses 2 anos, porque uma coisa que a Ana falou em outro episódio que eu achei interessantíssimo é muito mais fácil você manter um hábito que você tem há 30 anos do que manter um hábito que você tem há 2 anos. Então, essa questão de se manter perto faz com que você seja relembrado da sua manutenção de hábito, da sua escolha diária. E isso faz total diferença. Então, acho que a primeira coisa que fica precisa manter acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Ai, Ana, mas é todo mês? Gente, não é todo mês, né? Para alguns será. E tá tudo bem, né? E para a maioria não será, mas para alguns será. Tem gente que precisa de mais proximidade, né, Ana? Mas acho que talvez isso seja uma das principais coisas que a gente vai deixar aqui como mensagem. Eu acho que uma informação que eu tento passar sempre no consultório, que eu acho muito, muito importante, porque se você sabe, você tem direito a escolher, pelo menos. Se você não sabe, você é inocente na sua decisão. Eu entendo ainda que muitos acreditam que cirurgia bariátrica e metabólica faz o milagre do emagrecimento porque o estômago é pequeno. Exato. E não é. Na verdade, é uma questão hormonal, mas a gente sabe de uma adaptação metabólica. Então, esses hormônios que estarão ali em picos maravilhosos no primeiros 6 meses, 1 ano, causando saciedade, o paladar doce é muito doce, ai, não quero, não tenho desejo, isso vai diminuir. Nunca será igual ao pré-operatório. A cirurgia está lá. Mas não dá para comparar os picos hormonais de vários hormônios que favorecem o controle da obesidade no 2º ou 3º ano de cirurgia, comparado ao 6º mês, por exemplo. Então, se eu sei que com o passar do tempo eu vou ter menor proteção hormonal, eu preciso entender que a minha participação como protagonista precisa ficar mais evidente no pós-operatório mais tardio. E normalmente é o inverso. Eu começo muito motivado, a vida vai passando e eu vou perdendo. Então, quando aumenta a minha capacidade alimentar, aumenta a minha sensação de fome, às vezes é naquele momento que minhas escolhas estão piores. E eu sempre falo para o paciente não desafiar a cirurgia. Porque às vezes vocês devem ter esse paciente também. Não, doutora, eu estava ali e aí estava no restaurante, aí tinha tal coisa na mesa e eu comi porque, nossa, sabia que eu aceitei? Foi ótimo. Tá, mas e a construção do hábito? E a escolha consciente? Por que a gente vai desafiar uma cirurgia que está trazendo um cuidado para essa doença? Então, tomar muito cuidado com isso. Ai, o paciente chegou para mim e falou outro dia assim, doutora, sabia que eu consigo comer 2 pedaços de pizza? 2 anos de cirurgia. Eu falei, e você tá achando essa informação
Me explica, o que você está pensando dessa informação? Ah, não, porque cabe, né? Então, mas aí é que tá. Por que a gente vai desafiar essa cirurgia? Ah, mas eu nem passei mal. Ótimo, não é para passar mal, mas é a construção do hábito. Então, assim, não desafiar a cirurgia também é uma coisa que faz sentido quando a gente está pensando em manter o cuidado e o sucesso a longo prazo, né, gente? Uma grande questão que também traz muita causa, né, de recorrência da obesidade são também as alterações comportamentais, né? Então, aqueles pacientes que já têm alterações psicológicas, seja por ansiedade, seja por uma relação difícil com a comida, seja por um comer mais emocional, não é a bariátrica, né, que vai ser a cura disso. Tudo que eu falei, a bariátrica trata? Não, porque está tudo dentro da gente. São todos sentimentos e também doenças que a gente não está lidando no pré e no pós. Se não lidar, vai também trazer a recorrência da obesidade. E aqui eu posso trazer um exemplo que eu acho muito bacana. Eu tenho que é isso ilustrado e quando eu ouvi ela contando, eu falei, nossa, como a gente aprende e na prática funciona da mesma forma, né? Eu tenho uma prima que ela fez sleeve conosco já faz o quê? 5 anos, 6 anos mais ou menos. Ela atingiu uma perda de peso bacana, mas depois ela se mudou para o exterior e etc. E ela teve aí um ganho de 7, 8 quilos. Ela teve um pouco de recorrência mesmo da obesidade por N questões. Sedentária também, etc. Enfim, hoje ela está com um peso melhor do que ela teve num ano, 1 ano e meio, com o pico lá que você falou dos hormônios, onde era a lua de mel da bariátrica. Hoje ela está ainda mais magra e mais feliz, tanto que ela começa o vídeo dela falando, hoje é a primeira vez, com 40, ela tem 44, 1 ano a mais que eu. Hoje é a primeira vez que eu sinto que eu estou de bem com o meu corpo. E não é de bem porque eu estou muito magra, de bem porque eu me sinto agora, eu entendi a minha relação com a comida. E a história dela é que ela entendeu. Hoje, com 44 anos, ela teve um diagnóstico de déficit de atenção junto com o psiquiatra. Pela primeira vez ela foi no psiquiatra na vida, porque muitos pacientes acham que psiquiatra é médico do doido, né? E realmente não é só do doido. E foi muito bacana, porque ela viu como a medicação ajudou ela e ela falou, meu Deus, como eu via como a minha ansiedade, a minha relação com a comida tinha a ver com o meu comer emocional. E aí eu consegui fazer melhores escolhas e hoje eu entendi toda a questão da preocupação da minha saúde emocional com a minha obesidade. E ela tem gatilhos terríveis da infância, adolescência dela, da obesidade. Então, aquilo é uma coisa que machucava muito ela. Então, essa é uma das grandes causas, né? E se você não olhar para dentro, você não vai conseguir tratar nunca. Todo transtorno de humor, então depressão, ansiedade, são doenças que elas são fatores de coparticipação com a obesidade. É uma retroalimentação positiva. Então, se eu não tiver um diagnóstico psicológico e muitas vezes psiquiátrico, eu vou botar a perder o controle da doença obesidade e a própria obesidade vai ser um fator de piora da doença psiquiátrica, às vezes não diagnosticada ou não tratada. Então, a sua história, eu já vi algumas vezes. Eu já contei aqui no episódio de uma paciente quando fez o diagnóstico de ser bipolar e começou o tratamento. O quanto ela se transformou e ela viveu recorrência da obesidade durante anos, falhando a todas as outras ferramentas que a gente usava. E quando ela começa a tratar, ela conseguiu hoje chegar próximo do nadir de novo. Isso com 12 anos de operada. E olha que legal, né? Ela conseguiu melhorar a doença, a obesidade dela, sem um remédio anti-obesidade ou sem uma nova cirurgia. Não. Quer dizer, você tratando uma doença psiquiátrica, você consegue, muitas vezes, tratar uma outra doença, que é a obesidade, que é a recorrência. Isso é muito bacana. A gente entender como a gente é corpo, mente e espírito, né? Nós tá tudo junto, né? E como os pacientes têm, às vezes, muito preconceito com relação, que nem você falou, porque o psiquiatra é o médico do doido. Eu tenho uma paciente que a Karina contou a história, eu lembrei. Falei até que não tinha história no começo do episódio, mas eu tenho. E aí, ela é uma paciente, ela é uma executiva, ela trabalha no mundo corporativo de um banco, uma vida completamente estressante, agitada, maluca. E ela a gente operou acho que 6 anos, mais ou menos isso. E ela sumiu, desapareceu. Foi absorvida por essa vida dela super estressante, voltou faz 1 ano e meio. E voltou cheia daquelas questões de culpa minha, enfim. Falou, não é, mas não por não ser culpa sua, a responsabilidade de ter cuidado não é sua. A gente precisa voltar, vamos entender o que é. E eu falei, eu gostaria muito, ela tem uma ansiedade
muito descontrolada. Eu gostaria muito que leva ao belisco, enfim, que você consultasse um psiquiatra, seria muito interessante. A psicóloga concorda. Ah, não, mas eu não voltei para isso. Eu voltei para falar com você por conta da minha recidiva, porque eu ganhei peso. Eu não voltei para isso. E aí é uma linha muito tênue entre você deixar esse paciente escapar, que tá ali na sua frente, de falar, não, calma. E aí, qual que é a alternativa que eu tive ali naquele momento? Eu falei, vamos fazer um combinado? A gente vai começar um ansiolítico. Conversei com o endócrino, fui buscar minhas fontes. Vamos começar. Daqui a um mês, exatamente, a gente vai conversar. Em 2 meses, hoje faz 3, ou essa semana, 3 meses. Ela abriu a câmera, foi online, porque ela tem uma vida muito louca. Ela abriu a câmera com uma face completamente diferente. Muito obrigada por ter me convencido. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas. Eu voltei pra academia. Eu consegui perceber quais as coisas que eu comia no dia a dia. Sabia que eu comia mais de 1.000 calorias sem ver que eu comia 1.000 calorias? E ela foi dissipando aquela história assim. E agora ela foi ao psiquiatra. Ela aceitou que ele tem contribuições a dar para ele, que não é só um médico de maluco. Então, assim, não tenha preconceito. Assim como, não, mas eu já fiz bariátrica, por que eu vou tomar esse remédio? Então, a gente vê muito isso, né? As drogas novas, elas são armas potentes e incríveis para a gente lidar com o reganho, com a recidiva de peso, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante, entendemos que existem várias causas, elas estarão em diferentes proporções para cada paciente, mas muitas vezes não é uma causa única, né? Sim. O sedentarismo, a saúde mental, um transtorno alimentar, N causas. Mas o que tem acontecido como uma enxurrada é o paciente que tem recorrência entender que ele precisa fazer uma cirurgia. Quase como assim, não, mas eu tenho direito a uma nova cirurgia, Preciso porque operar de eu novo. quero voltar porque era antes. Então a gente precisa entender um pouquinho, e essa sua história, ela é quase um reflexo de 100% dos que chegam no meu consultório buscando revisional, é a frustração do paciente quando no primeiro momento tem que se parar e falar, vamos rever tudo. Tua vida psicoemocional, teu comportamento alimentar, se é sedentário ou não. E aí o paciente ele fica muito frustrado. Porque eu acho que ele vive um looping do tipo, cara, estão me sacaneando, vou voltar a fazer aquilo que eu fiz durante anos. E a gente precisa frisar que o tratamento clínico da obesidade hoje não é o de anos atrás. Hoje a gente tem tratamentos, eu tenho paciente hoje com tratamento medicamentoso pós-bari que está próximo do nadir. Então, se a gente tiver um retorno a olhar cada parte, cada possível causa, a gente vai ter um número muito menor de pessoas que vão para a cirurgia revisional. Não estou falando que alguns não precisem, mas a gente vai poder atuar em tudo e não reoperar quem não precisa ser reoperado. E não é a maioria, né, Ana, que a gente vai fazer uma revisional. Pelo contrário, depois que a gente revisa esses fatores, né? Porque o paciente chega muito assim, tá, mas eu já operei uma vez, por que eu não posso operar de novo? Como se isso fosse resolver o problema comportamental, psicoemocional, alimentar, e não vai. E você concorda que muitas vezes o perfil dessa pessoa é aquela pessoa que entendeu que a bariátrica é a muleta dela para curar a obesidade dela. Você viu que eu falei muleta e cura, né? Que são 2 palavras erradas para quando a gente fala nesse sentido, porque ela fez a cirurgia, ela achou que aquela primeira cirurgia dela ia curar a doença dela. Aí ela viu que não curou, né? Porque não cura mesmo. E aí ela teve a recorrência da obesidade e ela falou assim, a doutora Ana me deixou com aquele pezinho lindo lá, eu vou lá de novo. E aí a pessoa chega lá falando, não, meu único jeito é a bariátrica, realmente o resto não funciona. Eu vim para isso, Eu vim né? para isso. E quando a gente mostra que muitas vezes, na maioria, nem sei se é a maioria, mas muitas vezes não é bem por aí, né? A gente tem que começar pelo começo, que é a equipe multi, hábito, tudo isso que você falou, né, Ana, etc., tratamento clínico e blá, 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 e tudo isso para talvez você ser um paciente. E lembrando-se, um paciente que vai para uma cirurgia revisional, os resultados, o pré-operatório, a dinâmica é completamente diferente de um paciente virgem de tratamento, que nunca operou. É total. É completamente diferente. Você tem que abordar completamente diferente essa pessoa e ela também entender sobre isso. Então, quando a gente fala também de tratamentos e falar sobre a cirurgia, é entender tudo isso. E o paciente também, quando está ali, vai passar pela cirurgia, saber, não vai achando que você vai ter os mesmos resultados que você teve na primeira cirurgia que você teve. Que não é. A gente sabe de todo aquele
Você não começou lá no nosso episódio, Ana, falando da questão do boom hormonal, dos hormônios, né? Então a gente sabe muito bem dessas questões e da importância dos hormônios na cirurgia bariátrica. A gente acha que é o estômago pequenininho ou o desvio do intestino, e não. A questão hormonal, ela realmente é um fator de grande decisão. E quando a gente faz a revisional, os estudos mostram, a gente aprende muito isso nas aulas, que os hormônios não mudam tão bem assim. Esse organismo já se adaptou, A adaptação né? metabólica já aconteceu. Adaptação Que é uma grande pena, né? Por isso que tem muito cirurgião, e a gente escuta muito por aí, né? Ele fala, tal cirurgia é uma cirurgia única. Ela é cirurgia de uma vez. Então, quando a gente fala, por exemplo, acabei de lembrar de uma coisa que é importante a gente trazer aqui, né? Então, quando a gente fala sobre isso, eu vou passar por uma revisional que tem um risco maior, o resultado não é tão bom. Então, eu tô trazendo um cenário pior do que um paciente que nunca operou, certo? Certo. Se eu tô falando isso é porque aquela pessoa que vai operar pela primeira vez, a gente bate tanto no pé de faça a coisa certa, use o primeiro ano a seu favor, mude seus hábitos, faça atividade física. Tenta usar esse ano para você mudar a tua vida, para você não precisar de uma revisional no futuro. Porque pode acontecer e não é tua culpa. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você use a sua primeira cirurgia para trazer essa mudança no tratamento e controle da obesidade. Eu acho que esse gancho também para trazer, a cirurgia revisional ela precisa ser feita quando ela é bem indicada, né? E existem resultados muito bons. Mas não tem o menor sentido, por exemplo, eu transladar para uma outra cirurgia que tem um risco cirúrgico maior. Eu estou operando uma região que já tem fibrose, eu vou ter maior risco de fístula, maior risco de sangramento, que a literatura já comprovou que não vai me trazer o resultado da minha cirurgia primária, porque eu já tive uma adaptação metabólica. E outra questão que a literatura é bastante clara nisso. Quem tem recorrência, quando a recorrência aconteceu, por exemplo, no caso da prima da Karina, em que ou um transtorno de humor ou uma compulsão alimentar está vinculada, não é a revisão que vai resolver se eu não atuar nesse contexto. Então, eu hoje, no meu consultório, entendo como não existe a possibilidade de uma revisional se esse paciente não voltar com acompanhamento com a equipe multidisciplinar e tratamento medicamentoso anti-obesidade. Ele precisa falhar ao tratamento medicamentoso, e o que eu tenho visto é que muitas vezes, quando ele agrega ao tratamento medicamentoso, eu consigo ter resultados, principalmente com os análogos, fantásticos em relação à recorrência. E quando o paciente aceita isso também, né? Acho que isso é uma questão importante. E tem algumas coisas que a gente escuta, tanto quando as pessoas pediram esse episódio, quanto nas caixinhas, enfim, que vieram várias palavras, né? Que hoje a gente está atenta no significado das coisas. A gente teve várias palavras lá. Eu quero converter a minha cirurgia, eu quero fazer revisional, eu quero fazer reversão. Então, acho que a gente podia explicar um pouquinho isso, né? Karina, conta pra gente. Conversão é converter uma cirurgia a outra. O que a gente mais faz no dia a dia é converter o sleeve, que é a gastrectomia vertical, em bypass. É o dia a dia e mais prático, para poder explicar. O paciente teve sleeve, converte em bypass na cirurgia revisional. Reversão. Obrigada, tinha esquecido já. Reversão é você voltar à anatomia normal. Então, uma paciente que tem um bypass, digamos que ela tenha uma hipoglicemia muito grave, a ponto de ter que reverter o bypass. Isso é raríssimo, raro do raro do raro. Tanto que até é material de artigo para ir para uma revista científica, para vocês terem uma ideia. Mas pode acontecer? Pode acontecer. E tem uma terceira também, né, Ana? Revisional. Na verdade, hoje a gente usa o termo revisional, que engloba tudo. Isso. Então, revisional ficou o termo popular, né? 90% das pessoas vão te procurar para uma cirurgia revisional, porque na cabeça de quem não está na área, a revisão vai dar certo a segunda. Vamos fazer de novo, né? Mas, teoricamente, revisão é visitar a mesma técnica cirúrgica, que às vezes tem muito sentido. Então, faz parte da avaliação deste paciente com recorrência examinar detalhes técnicos da cirurgia. Sim, porque será eles que fica um podem estar inadequados. Então, óbvio que é obrigação do cirurgião ter exames de imagem que mostrem tecnicamente qual é o tamanho daquele estômago. Se aquela gastrectomia vertical não sobrou uma área do estômago que deveria ter sido ressecada no outro procedimento cirúrgico. Então, quando eu entendo que na técnica da cirurgia existe um ponto de melhoria, esse paciente passa a ter total indicação de cirurgia revisional.
porque pode ser isso a causa da recorrência. Agora, quando eu vou lá e analiso tecnicamente a cirurgia, e o tamanho do estômago está super pequenininho, um paute de 4 centímetros, anastomose do estômago com o intestino 1,5 centímetro, não tem ali o que aprimorar naquela técnica cirúrgica, né? Não tem. Agora, estamos num momento de ebulição. Muitas técnicas que são ainda não aprovadas, mas que buscam essa melhoria. Então, é óbvio, a gente pensa na obesidade 24 horas por dia. E assim que houver uma técnica cirúrgica que consiga comprovar que num paciente que fez bypass gástrico e teve recorrência da obesidade vai trazer benefício, e segurança, com segurança, obviamente, ela vai precisar ser usada para muitos, né? Mas a ideia é não buscar o fácil achando que ele é fácil, porque ele não é, né? Cirurgia revisional não é simples, se bariátrica não é simples, quem dirá revisional. Então, equipes muito especializadas, né? Tomar cuidado, cirurgia revisional não é uma cirurgia bariátrica. Ela está muito além disso, né? Outras coisas precisam ser vistas. E eu acho que é algo que tem que ser falado 1000 vezes. Sleeve para bypass é uma cirurgia revisional para a doença do refluxo. Exato. Ela não pode ser vista como uma cirurgia puramente para recorrência de obesidade. Eu estou com uma paciente agora que tem 2 meses de pós-operatório e ela chegou no meu consultório muito brava comigo porque eu falei isso para ela 50 milhões de vezes e a gente fez a revisional há 2 meses atrás. E ela já eliminou 14% de perda de peso, que seria muito parecido com a cirurgia primária. E aí ela tá se achando a última bolacha do pacote. E aí eu falo, Tabata, cuidado, porque a história ela não se resume em 2, 3 meses, né? A gente tá contando aí os seus próximos 60, 70 anos de vida. Então, é isso. Alguns casos podem nos surpreender positivamente, e que bom que isso acontece, mas a gente precisa trazer esse dado para que não frustre muitas pessoas. É muito pontual, né? Não é a realidade do dia a dia da grande maioria do que a gente realiza, né? Quando a gente traz o tema, né, da recidiva, da obesidade e tudo mais, essa recorrência, a gente tem que trazer a alusão, então, primeiro, para a gente sempre lembrar, primeiro de tudo, reforçar que o reganho, recidivo, recorrência, você pode dar o nome que você quiser, pessoal, tá? Nós médicos, nós temos que lidar muito com essas novas nomenclaturas, mas você aí de casa, pense, é a pessoa que operou, perdeu peso e ganhou peso de novo. Lembrar que isso não é culpa dela, a Ana falou sobre isso, então lembrar que isso não pode ser sinônimo de fracasso, sinônimo de que isso foi errado comigo. Não, isso é a doença, que é uma doença crônica, isso realmente pode acontecer, né? Não ter vergonha de voltar para acompanhamento, porque se não é culpa sua, você não pode ter vergonha. A gente fala muito disso, mas só para entrar no gancho da Karina. Segundo, lembrar da importância do suporte da equipe multi, que a Ana falou tanto. Como isso é importante, porque muitas causas são aquelas pessoas que operam, perdem o peso, e como você falou, estão surfando na onda, né? Falando, nossa, eu sei de tudo, não preciso voltar em lugar ninguém, arrasei. Tô ótima, nasci para bariátrica. E aí, passa determinados anos, ela começa a voltar ao peso, muitas vezes nem se percebe. Então, quem ganha 2, ganha 4, ganha 8, quando já vê, tá com 20, não é mesmo? E será não, né? Que eu vou falar para vocês, mas vocês responderem. Se essa pessoa tivesse fazendo aquele acompanhamento semestral ou anual, ela teria chegado naquele ganho de 20, ou talvez ela tivesse fazendo acompanhamento multi, quando tivesse nesse mais 4, 5, opa, vamos lá, calma lá, já vamos segurar, já vamos talvez começar com o tratamento clínico, com o análogo, ou sei lá com o quê, mas vamos tratar agora, porque, gente, nós temos uma coisa que é muito triste, eu falo que é triste porque eu acho triste mesmo, pra gente que tem obesidade, né? O nosso corpo tende a voltar ao maior peso que você já teve. Então, assim, esse negócio do 2 que vira 4, que vira 8, que vira 20, sem perceber, é isso mesmo. É muito fácil ganhar o peso. Então, tem que ficar muito de olho. Então, é muito importante essa questão de não perder o acompanhamento multidisciplinar. Por mais que você já esteja surfando na onda. Mas a equipe multi é legal para trazer alguns insights, fazer a bioimpedância, avaliar como é que está essa avaliação corporal, novas ferramentas que você pode despender naquele momento, quais são os seus desafios para manter o peso, porque é difícil mesmo, e assim por diante. Fica só um gancho, desculpa, pode falar. Que eu acho que ficou menos falado nesse episódio, que é muito importante, é a presença da atividade física. Comportamento alimentar e exercício não servem para emagrecer. Essa é a minha visão. Não é tratamento para doença e obesidade. Não é tratamento. Mas é pilar de sustentação, né? Então, se você não tem, e eu falo muito dos 3 pilares, que é cuidar da vida psicoemocional, comportamento alimentar equilibrado e atividade física, cadeira com 2 pés não para em pé.
se esforça nos dois, vai cair do mesmo jeito. Então, precisa ter equilíbrio nas 3 pontas. Não gosto, você tem que pensar o que você gosta menos. Lidar com a obesidade ou fazer exercício. E você vê, né, nesse negócio de exercício é uma coisa tão importante e também de nós, da gente poder indicar e conversar com a pessoa, da pessoa escolher também o que ela gosta, mas também se não gosta, vai sem gostar, né? Exato. Eu tava falando, que eu lembrei que foi essa semana, você ficou falando, eu lembrei dela. Eu tenho uma paciente, ela tem 46 anos, mais ou menos, e ela trabalha no Sesc, eu tenho muitos pacientes do Sesc. Então, gente, ela trabalha no parque de diversões, né? E assim, e lá no Sesc ela pode fazer musculação, ela pode fazer isso, fazer aquilo, etc. E aí eu falei, pela questão da bioimpedância, até pela idade dela, que ela precisa ganhar massa muscular, e para isso ela tem que fazer exercícios de força, comer mais proteína. Falei, então você tem que fazer exercício de força. Ela, ai, doutora, eu tenho academia lá no Sesc e nem vou. Mas sabe o que eu gosto? Aí eu falei, olha, tem que fazer. Aí ela falou, ai, mas eu gosto de jogar vôlei e dançar. Eu faço isso lá. Você acha que tá errado? Eu falei, imagina, tá certíssima. Porque o que o vôlei e o dançar, vou usar o exemplo dela e vocês podem trazer o exemplo para si mesmas, né? O que o vôlei e o dançar traz para ela? Felicidade, prazer. Gente, felicidade, você acha que tem alguma contraindicação para felicidade? Jamais. No mínimo, diminui o processo inflamatório, né? Meu Deus, que delícia, que delícia. Eu falei, você não vai parar com o seu vôlei e com a sua dança, mas você vai pra musculação e eu não quero nem saber. Ainda falei pra ela, porque eu vou e eu não gosto, e eu vou. Então você tem que fazer o que eu tô fazendo. A gente tem que ir sem mesmo gostar. Então, essa questão da atividade física, a gente fala muito da importância, mas também talvez a ferramenta que a gente possa levar para o paciente hoje é, tá, eu não gosto, tá bom. Mas você vai fazer o que você gosta, tem que escolher. Ai, não sei o que eu gosto, não gosto de nada. Então vai procurar até encontrar, porque existem tantas coisas, gente. É esporte, é dança, é caminhar no parque com a família, não sei. Mas tem que procurar isso, é uma mudança de estilo de vida. Mas tem que fazer exercício de força. E uma isso não coisa... tem problema, né? Tem que fazer mesmo assim. A gente é adulto, a gente faz o que precisa. Exato. Mas uma coisa importante é tirar a ideia de que eu tô fazendo exercício para emagrecer. Exercício não vai te emagrecer. Tem que descolar. Então, eu faço 2 meses, subo na balança. Exato. Tava igual. Aí eu fiquei muito bravo e eu largo. Então, não, você não vai emagrecer fazendo exercício, mas ele vai fazer com que sustente o resultado que você alcançar quando você tiver um tratamento adequado para o controle da doença obesidade. Muito. E é imprescindível. Os pacientes chegam lá, mas eu não gosto de whey. Pois é. Lembra do tratamento? Lembra que é um cuidado de saúde? A gente não tá fazendo por esporte uma cirurgia bariátrica. Não é por estética. Tem muita coisa que vem junto, claro. Mas assim, precisa cuidar. A Ana falou, a lua de mel, todo mundo faz tudo. Dá 2 anos, não quer tomar whey, não quer tomar vitamina. Aí dá 5 anos, tá batendo na nossa porta aí, doutora, tá vendo? Não te falei que bariátrica não prestava? Olha como é que eu tô. Mas eu acho que se a gente tivesse ter um fechamento desse episódio, a certeza de que a doença recorrente não é você que teve uma falha de comportamento, isso não tem vínculo de comportamento e caráter, é uma doença extremamente complexa. Equipe multidisciplinar, ela é inegociável, né? Ela é inegociável. Retorne o mais rápido possível. A equipe está para te acolher, né? Não para julgar. Normalmente, quem julga é a gente mesmo. E uma coisa importante é que, assim, complementando o que a Ana falou, existe a cirurgia revisional, existe a cirurgia para o paciente que vai precisar, mas assim, é muito selecionado, não é a maioria dos casos, os riscos são diferentes, os benefícios também, existe esse paciente, mas tem tanta coisa para fazer antes que é muito raro, é muito mais difícil a gente chegar numa cirurgia novamente do que deixar de cuidar. E para encerrar esse episódio, eu gostaria de convidar vocês que estão aqui nos ouvindo, assistindo aqui no podcast, para compartilhar a sua história sobre essa questão que a gente está conversando hoje. Então, por favor, coloquem ali ou no Insta Podbar, no nosso Instagram, ou até mesmo aqui no nosso canal do YouTube, a sua experiência, como que foi você que fez a cirurgia, já superou isso, como que tá essa questão da recorrência e etc. Traga isso daí pra gente. A gente podia, vou deixar uma ideia no ar e vamos avaliar. A gente podia fazer um episódio contando as histórias que mandassem pra gente. Vamos ver se vocês contam, pode ser um pouquinho maiorzinho no direct, e aí a gente faz um episódio só lendo as histórias, compartilhando com vocês, porque a gente aprende tanto. Dando um pouquinho de piteco, tá? A gente vai palpitar na sua vida, mas... A gente adora. Mas vai ser muito gostoso, eu acho que vale muito a pena. Se você deixar a gente dar um piteco. Isso. Então, eu vou deixar aqui para todo mundo que estiver assistindo, quem tiver
Vou deixar 2 mensagens. Primeiro, então, coloque ali, a gente vai deixar lá quando for ao ar, né? Ali no Insta Podbar, junto para vocês colocarem a sua experiência, vai ser muito bacana, porque, querendo ou não, quando a gente troca experiências, troca histórias, todo mundo aprende. E quem quiser fazer parte desse novo episódio que a Marta acabou de sugerir, para a gente trazer a sua história aqui, mande para a gente por direct, falando sim, eu quero, e aí a gente vai mandar uma mensagem para vocês e a gente vai fazer esse compilado no próximo mês. E eu queria só não deixar de passar o agradecimento que a gente precisa para todos os nossos parceiros que fazem isso tudo aqui ser possível, né? A gente fala sempre em todos os episódios a importância da suplementação de vitamina e Bariátrica Fusion é uma vitamina absolutamente completa, inegavelmente, né, cara? Se a gente pudesse dar para todos, seria a nossa primeira opção. Então, ser protagonista no uso da vitamina e agradecer a Fusion, que é a Suprimed, que nos ajuda a manter esse projeto. SciTech, que é uma empresa que produz material de alta qualidade, material cirúrgico, os grampeadores que a gente usa na cirurgia, e cada vez cirurgias mais seguras, né? E a Ginga.store, que é uma marca de roupa que eu sou apaixonada. Sigam o site, sigam no Insta, porque vale a pena, são roupas de qualidade, pensando num corpo em transformação e que agrega todos os tipos de corpos. Lembrar, Martinha, você que é boa de falar, fala da questão das promoções, né? Do cupom. Quem é seguidor e telespectador e ouvinte do Podbari tem cupom de desconto para as marcas, né? Para o grampeador não tem, né? Porque vocês vão comprar. Exato. Mas tem para vitamina, toda a classe vitamínica, incluindo Fusion, B12, D, enfim, que tem no site da Suprimed, é Podbari 10, lá no carrinho, vai comprando. Vai finalizar, na hora de pagar, coloca lá o Podbari que vai ter desconto. E na Ginga.store também, você vai andar linda, ainda vai ter desconto por conta do Podbari. E para encerrar esse episódio, se você ainda não nos segue no nosso canal no YouTube, não esqueça de assinar, ativar o sininho, nos seguir lá no Insta Podbari, dentro do Instagram, também nos escute no Spotify e divulguem, pessoal, divulguem para as pessoas que estão pensando em fazer a cirurgia ou num episódio como esse, né, pessoas que já fizeram e estão enfrentando diversos desafios, porque afinal de contas, eu, a Marta e a Ana, a gente está aqui para trazer mais informação para você poder saber lidar melhor com a sua cirurgia ou com a sua doença e poder trazer muito mais conhecimento. Não perca o próximo episódio e vem com a gente!